Olá, aqui é o professor Rogério Traballi e vamos conversar agora sobre a regra de Vancouver. A regra de Vancouver é a regra oficial para que a gente realize os nossos trabalhos científicos de último semestre, o PTCI, ou seja, o TC, o trabalho de curso. Então, essa regra ou norma de Vancouver surgiu em 1978 em uma reunião na qual foi criado tanto o estilo pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, como também um comitê. Esse comitê, em inglês, International Committee of Medical Journals Editors. E ambos tiveram e possuem até hoje uma grande relevância dentro do meio científico, da área da saúde. Basicamente, esse grupo de regras é utilizado para padronizar artigos científicos e acadêmicos dentro da área da saúde, de modo que a sua estrutura seja igual a todo mundo, facilitando, assim, a compreensão geral dos leitores, bem como a catalogação desses materiais em sistemas de referências mundiais. No entanto, ao contrário das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas de Vancouver não abordam todos os itens essenciais para a estruturação de um texto acadêmico ou científico, tais como formatação, sumário, capa, folha de rosto, listas e tabelas. E, na verdade, ela diz respeito basicamente às citações de referência. Então, os alunos que já tiveram comigo, que irão ter, eu deixo esse lado de lado por utilizar a regra de Vancouver, e se alguém tiver curiosidade ou que tiver interesse, dentro do site da Unip tem as regras de Vancouver junto com a BNT. Mas o que eu quero é que pelo menos os alunos entendam as citações de referência são diferentes. Então, por conta disso, normalmente as regras de Vancouver usadas de maneira conjunta contra as regras de formatação. E aqui no Brasil, principalmente a BNT. Desta forma, sempre que for utilizar esse conjunto de normas, nunca se esqueça de verificar se a formatação do texto segue ao do padrão. Então, para nós no PTCI, o básico é as citações e as referências. Como eu tinha dito antes, está aqui o link no site da Unip, que vocês podem olhar essa formatação de Vancouver mais a BNT. Mas para nosso TC, para a gente fazer o nosso artigo científico, o que vocês precisam saber é principalmente as citações e as referências. Bom, lembrando que as citações nós temos de forma direta e indireta. A direta é aquela que a gente pega exatamente o que o autor está falando e tem uma série de regras para trocar. Então, nesse primeiro passo, esse primeiro contato, a minha sugestão é que vocês façam a citação indireta. Ou seja, vocês vão ler o que vocês querem fazer, interpretar e citar o autor na regra de Vancouver, ou os autores. Sempre a diferença básica da BNT e da regra de Vancouver, ou a norma de Vancouver, é que ela é de forma numérica. Então, o texto corrido do artigo vai sempre aparecer número, aquele sobrescrito em cima, pequenininho ou então com parênteses. Então, quais são as principais diferenças da BNT e as normas, ou as regras de Vancouver? O que diferencia ambos os conjuntos de regras é que nas normas de Vancouver utilizam o sistema numérico das referências, ou seja, ao invés da utilização dos nomes, que quem lembra da BNT, normalmente a pessoa fala o sobrenome do autor e a data do ano da obra. Dos teóricos citados são utilizados números para referenciados, mas a seguir nós vamos mostrar alguns exemplos. Então, as citações do autor é representada por uma numeração única e consecutiva. Então, a numeração sempre vai ser o primeiro autor que aparece, vai ser sempre o número 1, o segundo autor sempre o número 2. Se ele repetir, vai voltar novamente. Então, é o algarismo arábico remetendo à lista de referências. E o 1 vai ter a referência dele sempre com a 1. E essa referência vai ser no final do trabalho, do capítulo à parte, na mesma ordem que aparece no texto. Essa indicação, alinhada ao texto ou situada logo abaixo dos textos, é sobrescrito. Pode ser feita entre parênteses, então tem alguns que gostam de fazer sobre parênteses. Então vamos lá ao exemplo. Se eu li alguma coisa e entendi que o fenômeno miotônico é caracterizado pela contratação
anormalmente prolongado de um músculo estriado, e eu coloquei, chegou no número 15, então eu cito como está aqui na tela, e pode ser com parênteses ou apenas sobrescrito. O que vai acontecer? Na parte de referência, esse machado, que vocês podem ver a parte de baixo aqui do slide, ele que falou, Machado A, aonde que ele falou? Num livro Neuroanatomia Funcional, segunda edição, da editora São Paulo, Ateneu, 2006, então foi a data, o capítulo 9, meninges, líquido, e tem a página também. Então, esse exemplo é um exemplo de referência de Vancouver. No texto, como que seria? Agora, de uma forma mais simples ainda. Então, eu estou tendo um texto. Observou-se uma menor porcentagem de polimorfonucleares em hipótese no lavabo, branco alveolar, de indivíduos com síndrome da angústia respiratória de adulto. Ao aqui são e outros, é um. Então o que eu fiz aqui embaixo? Ó? Jimenez, Watson, Parado, Foster e expressões, é o nome do título aqui, ó, Expression of Neurotheory. E é o nome do título e aonde que ele foi publicado. Esse é A1. Depois eu continuando o texto, Donne et al., esse Donne et al., que são outros, é o número 2. Então sempre que aparecer um, vai ser essa referência, e sempre que aparecer o 2, vai ser essa outra referência. Isso é para a turma do 8º semestre que já estão fazendo. E para o 7º? Para aprender. Então, o que precisa o pessoal do PTCI de 8º semestre? É fazer o trabalho e comparecer ao nosso atendimento. Meu muito obrigado e até uma próxima.